eixo na Zona Norte, na P3 e interface com a metrópole, começava a crescer, né? E a impressão que eu tenho é que nos últimos anos, pouco a pouco, vozes vão se somando nessa perspectiva e o debate vai se colocando e inclusive acho que hoje a gente tem um pouco um arrasto, né, uma inércia da expansão em curso e muito alimentado também pelos interesses econômicos do setor imobiliário, transporte, construtora, de obras e tal. Então, essa inércia faz com que isso ainda seja um fator fundamental, mas quando você vai falar com planejadores ou com o debate que está discutindo na cidade, há um crescente consenso, uma tendência a reconhecer que repensar essa centralidade poderia ser importante. Que acho que talvez gera hoje já uma reação de atores, né, na perspectiva da Barra. Não, peraí, temos que reafirmar a ideia da Barra como nova centralidade, etc. Lá atrás. Mas estou fazendo isso tudo para te perguntar como isso é um pouco história vencida, jogos vão ser lá, fez algum esforço para descentralizar, como que a gente poderia produzir essa inflexão do ponto de vista das políticas de investimentos públicos? Quer dizer, que iniciativas, que estratégias, que políticas para, eventualmente, rever essa centralidade, esse vetor de expansão e recolocar, e qual que seria o marco para isso, e como é que isso se articula não só com a agenda da capital, mas com a agenda da metrópole como um todo. Não, eu acho que isso aí tem que ser primeiro, quer dizer, procurando reforçar uma política de transporte de massa que reforça a centralidade da região central. Segundo, com política de regulação urbana. Quer dizer, na verdade, eu estava conversando com o Rafael da PUC, que trabalha com regulação urbana, ele estava mostrando, eu até acho que ele devia fazer um seminário para ser organizado para o ano que vem, mas os países da Europa mais ricos são aqueles em que menos existem pessoas proprietárias das moradias históricas. Quer dizer, uma quantidade enorme de moradias públicas. Então, convencer nesse quadro ainda do liberalismo econômico muito grande, né, convencer de que a regulação é uma coisa absolutamente fundamental e decisiva. Né? Então, acho que primeiro mobilidade, segundo regulação. Por exemplo, ali o túnel da plataforma. Não alienígena. Não alienígena, coisa que existe pelo O túnel da Grota Funda, né, ele facilita a especulação imobiliária para lá. Né? Ali tem uma parte de plantas ornamentais muito grande, uma herança lá estava conversando lá do Museu Marx, né? Enfim, então, e tem muitas coisas da cidade do Rio de Janeiro, mesmo da metrópole, que a gente não conhece, né? O estado do Rio de Janeiro quase não tem agricultura, pecuária. Pelo dado do censo de 2010, o maior número de ocupações de atividade agropecuária, a cidade que mais tem ocupações é a cidade do Rio de Janeiro. Eu mandei isso para a Marcelo, ele até publicou lá. Não é que o Rio tenha muito, o resto tem muito pouco, nós temos municípios pequenos e tal. E outro dia o municipal Torre da Rocha veio me cobrar, mas tem município que não tem, de fato, mas no conjunto é muito pouca coisa. Por outro lado, por exemplo, ainda tem muita indústria na cidade do Rio de Janeiro. Mas só voltando aqui, você tem razão no sentido de que, do ponto de vista do debate dos formadores de opinião, isso mudou, isso eu concordo. Quando se ganhou a Olimpíada, quando o Eduardo Volta, Cabral, não sei o quê, o Sérgio Magalhães deu entrevista no Globo, trazendo essa questão, o André também tinha falado alguma coisa, eu mandei um texto para o Merval que ele publicou, e aí o Eduardo tomou até um susto com aquilo, porque estava achando muito massa, e aí surge esse problema, tanto que aí ele joga a ajuda de mídia lá para a área central. Né? E o Felipe, aí ele até conversou com o pessoal que fez a Olimpíada de Barcelona, e o camarada lá que coordenou disse para ele que depois que ganhou ele podia fazer basicamente o que quisesse. Mas, tirando isso, eu acho que, primeiro, então tem que mudar também a regulação da zona portuária. Parece que o prefeito vai mandar um projeto de lei novo para isso. Porque São Paulo, por exemplo, está com uma regulação muito mais dura. Hoje, na zona portuária, tem um problema para, de fato, virar um sucesso, para incentivar a moradia, né? Eu acho que é fundamental que tivesse muita moradia popular ali, mas mesmo de classe média, corre o risco de não ter, porque o lucro do empreendimento empresarial é muito maior. E aí, além de não ter a mistura moradia e empreendimento, também corre o risco de não ter mercado para ocupar toda a zona portuária com empresarial. Em tempo, pode começar a disputar com o centro antigo e, com isso, precarizar o centro histórico. Né?
Tá? Enfim, então, precisa de moradia ali e ver esse eixo, né? Na zona suburbana também, eu tenho andado na zona da Leopoldina ultimamente, tudo muito sujo, parece outra cidade. Seria absolutamente impossível fazer a lei que não pode jogar lixo no chão, vingar lá. O desafio da Prefeitura do Rio de Janeiro é fazer isso, porque o lixo já está todo no chão, tem muito pouca cesta de lixo. Então, quer dizer, na verdade, são duas cidades. Né? Bom Sucesso, por exemplo, tem 18 mil habitantes, está emparedado entre a Maré, com 130 mil habitantes, e o Complexo do Alemão em torno aí de 70 mil. Então, a outra questão, como eles têm discutido, é passar a ter política territorial. Quer dizer, o projeto do Porto Maravilha não é uma política territorial, é uma política de infraestrutura e de viabilizar a venda de áreas disponíveis. Ponto. E com um verniz ali histórico, que eu acho até legal, de revelar 3%, porque ali a quantidade de equipamentos históricos é enorme. Né? Então, realmente, a âncora cultural histórica ali é uma âncora muito importante. E aí a zona portuária? Eu acho que o projeto é que a cidade do Rio de Janeiro é zona portuária com a suburbana. E a suburbana está pertinho. Né? Você pega a Maré, está pertinho do centro. Então, eu acho que o eixo é esse. E, outro dia teve um professor que reclamou comigo, que eu estava dizendo que podia verticalizar a zona suburbana e disse que a graça da zona suburbana só tem um andar, né? Mas eu acho que pode ter os prédios de 4 andares, né? Muito melhor do que ficar, apesar de quem não vai não vão gostar, mas é melhor fazer prédio de 4 andares lá, que inclusive nem precisa de elevador, né? E do que ficar fazendo em Recreio, quer dizer, em Campo Grande, quer dizer, essas regiões, a P5, a P4, tem que melhorar para quem mora lá. Tem que ter uma política muito dura de não expandir. Da mesma forma, quer dizer, quando a gente vai, quer dizer, para a Baixada, né, é uma catástrofe, né? E a Baixada é uma catástrofe. Eu estou dando suporte técnico lá para o Fórum de Secretários de Desenvolvimento Econômico, tem ido bastante lá. E aí vamos a alguns exemplos, assim, paradigmáticos que a gente já discutiu, né? Todos os piores resultados da educação fundamental, 40% das escolas públicas municipais de Caxias não tem cano d'água, né? Que não tem água, não tem cano d'água. A maioria das ruas de Caxias não tem CEP, Itaguaí não tem uma linha de ônibus regularizada, a maioria dos municípios não tem nada de esgoto tratado. Então, sem falar da lógica da Câmara dos Vereadores, que tem muito banditivo, tem roubo de carro, tem tráfico, tem tudo, às vezes até meio organizado. Mas, então, o grande desafio nosso no estado do Rio de Janeiro chama-se periferia da região metropolitana. Né? Porque o interior do estado do Rio de Janeiro é pobre, não é igual ao interior de São Paulo, mas é mais arrumado. Né? Uma região que vai mudar muito em termos de resultado de educação, provavelmente, que é o noroeste fluminense. A gente pega pelo IDH, eles estão muito mal classificados. Quando a gente pega o IDEB, dos 10 melhores resultados do estado do Rio de Janeiro, 5 estão na região noroeste. Né? São municípios pequenos, mas ainda tem muito analfabeto do Egança. Então, lá provavelmente vai apresentar uma mudança importante do ponto de vista educacional. Então, a questão é a periferia da região metropolitana. Aí você precisa ter, principalmente, infraestrutura. Eu acho que ali você tinha que ter um PAC, tem que ser um PAC arrumado, né? Não pode ser que nem... Por exemplo, qual é o morro ali de Providência, né? Providência, a gente viu na discussão ontem que a gente teve, que o dinheiro só foi para o teleférico, o resto não foi feito nada, e não tem quem opere o teleférico. E o alemão vai a mesma coisa, negociaram com o Odebrecht depois do teleférico estar pronto, quem é que ia operar o alemão. Essa é outra coisa, falta planejamento, falta cultura de planejamento, a gente, né, sai do... Por que essa situação? Porque a cidade do Rio de Janeiro é a última colocada entre as capitais no índice de saúde. Por que nós somos campeões de tuberculose e a Rocinha é 10 vezes maior? Eu acho que isso aí, na minha tese, isso é fruto, a consequência de um tripé, né? A transferência da capital, a ausência de estratégia, de reflexão e uma lógica política, um marco de poder que se constrói no Rio de Janeiro a partir das cassações. Acho até que é uma discussão boa, por exemplo, do CPVAC tem,
mestrados em ciência política, mas a esquerda e a direita no Rio são passadas. Só aconteceu no Rio. O lancedismo, o getulismo e a esquerda. O Chagas do Publicis lá, e de lá para cá o Chaguinho, seu sucessor, né? Tem uma frase da Rosinha quando ela assumiu o governo, que ela diz: no Rio de Janeiro, depois do Chaguinho, do Buzonia, porque não o garotismo, né? Tá? Em São Paulo, perguntou para o Alckmin se ia ter o Alckmin, ele disse que não era um personalista. Nem sei se não é, provavelmente não é, mas você tem, ou seja, claro que você tem clientela em todo lugar, mas tem os pesos e contrapesos. Aqui falta os contrapesos. Né? Eduardo Cunha, como principal liderança do Rio de Janeiro, é uma coisa absolutamente inacreditável. Né? Tá certo? Então, quer dizer, tudo isso também eu acho que passa muito por estar alimentando o debate, também permitindo que a sociedade conheça mais a gravidade da situação do Rio de Janeiro, que a maioria não conhece nem de longe. Né? Tá? Agora mesmo, o Observatório das Metrópoles, lá do Luiz César, fez o índice de satisfação urbana, né? Enfim, procurando medir qualidade de vida urbana, são 15 metrópoles, o Rio ficou em 12º lugar, a mobilidade ficou na lanterna. Então, são indicadores muito contundentes, né, que as pessoas não têm noção. Então, na Baixada primeiro é infraestrutura, né, e melhorar a educação. Segundo, tem que levar a atividade econômica para lá, porque ainda é dormitório. Outro problema do Rio de Janeiro é que muitos pesquisadores, quer dizer, as pesquisas no Rio de Janeiro são espasmódicas, né? A UF fez, porque quando César Maia era secretário de Fazenda, ele era professor de lá e viabilizou. O CBDOC fez, quando o Sérgio Cabral foi presidente da LERJ, ele queria fazer uma graça com a academia. Foi um trabalho importante que o CBDOC fez, mas acabou esse recurso, também parou. Né? Então a gente precisa criar uma coisa absolutamente fundamental, uma reflexão permanente, porque quem pode ter uma capacidade crítica, né, é exatamente a universidade. Existe ainda essa lacuna e essa ausência. Eu participei de 2 prêmios, dissertações de tese sobre o Rio de Janeiro, até com a Marieta também, e o que a gente viu lá? Tem muito trabalho de história, de cultura, porque tem a ver com essa história nacional do Rio, mas políticas públicas tentando enxergar a situação do Rio na área econômica, é quase nada. O IPP é a mesma coisa. Então, existe também essa lacuna. Tem uma, sobre a atividade econômica na Baixada, acho que tem um pano de fundo nessa conversa, um comentário que eu acho também, acho que muito da agenda da casa tem a ver com isso, que é de fortalecer a própria massa crítica na sociedade, na reflexão acadêmica e de atores sociais nesses vários lugares. Né? Mas queria guardar isso e ainda voltar para a questão do planejamento e das centralidades. Né? Que acho que a gente tem na capital atenção a expansão zona oeste da Barra versus a recuperação do centro histórico e da zona suburbana. E eu acho que hoje, na região metropolitana, a gente tem uma outra tensão, que é a ideia de adensamento e desse centro histórico da capital e do eixo da zona suburbana da capital como uma centralidade da metrópole refeita, né? Enfim, uma artéria da metrópole refeita, versus a demanda por geração da atividade econômica e de emprego fora da capital. E aí pensando Baixada, Caxias, Nova Iguaçu, etc., pensando Itaguaí, o Porto e tudo mais, Comperge, toda a região do leste fluminense, e tem o arco metropolitano em construção, que de alguma forma poderia amarrar um ambiente de infraestrutura, de atividade econômica descentralizada. E acho que tem uma tensão aqui hoje também, que é entre reificar isso, gerando expansão nas franjas da metrópole, incentivos à moradia e ocupação, versus reafirmar o centro histórico e a zona suburbana da capital como um centro. Né? E aí queria te ouvir um pouco sobre isso, quer dizer, o quanto tem uma tônica importante aqui para um lado e para o outro, ou o quanto é uma questão de conseguir combinar, enfim, um centro principal com outros subcentros, com descentralidade, como é que você vê isso do ponto de vista da ocupação de atividade econômica e de moradia? Eu acho que é meio inevitável que você tenha centros e subcentros, entendeu? Onde é que fica o comando. Né? E às vezes a cidade do Rio de Janeiro também se trata muito como uma ilha, né? Ela tem que entender que ela tem que ser um núcleo articulador e um comando de uma economia regional que tem que ser do Estado como um todo. Né? Bom, mas aí, quer dizer, quando na Baixada e na periferia da região metropolitana, o primeiro ponto é entender o seguinte: existe um debate se ela ainda é dormitório ou não. Tem pessoas na academia que dizem que não é mais. Né? Por quê? Porque usam dados do censo.
os dados de censo pega formal e pega informal. Então, até como a gente tem no transporte público, que é catastrófico, né, o camarada, que às vezes ele prefere ficar fazendo alguma afiliação perto da casa dele do que não trabalhar no emprego formal aqui, disputar no emprego formal aqui. Então, quando a gente vai para o dado de censo, vai dizer, não, tem tanta diferença assim da periferia da região metropolitana do Rio, São Paulo e Belo Horizonte. Né? E quem diz que não é mais, analisa o que está nesse dado. Quando a gente pega os dados do emprego com carteira, a gente vê que realmente praticamente não existe emprego com carteira na Baixada Fluminense, na periferia da região metropolitana. Então, é um desafio levar isso para lá. Qual é a preocupação, inclusive, por exemplo, de muita gente lá no IAB, que quer fazer esse movimento, levar mais atividade positiva para lá, também acaba levando mais moradias, gastos e mais. Eu acho que aí vai ter que ter novamente uma regulação urbana muito pesada. Na Baixada, esse desafio talvez ainda seja maior. Né? Ali você vai ali para Campos Elíseos, Campos Elíseos não tem nenhuma saída de escape. Na verdade, se quisesse levar a sério, teria que ir lá e fechar a Reduc. O pior lugar de refinaria do Brasil é ali. Né? Então, tem uma ideia no Arquinho, que já se fala há 20 anos e que nunca sai. Né? E você tem, por exemplo, gente que faz casas em terreno irregular, barraco, usando a Reduc como uma das paredes, usando alguma fábrica química que tem ali no sítio de Campos Elíseos como uma das paredes. Então é uma situação catastrófica. Se você chegar hoje em Caxias, praticamente não tem nenhuma área grande com água, com esgoto, com logística de acesso para levar a atividade produtiva para lá. Além disso, hoje essa semana eu andei dando ar. Parece que realmente está bem avançado, e deve até o final do ano que vem, ou início de 2015, mas acho que o governo vai tentar de todo jeito não ganhar essa eleição. Já tem muita coisa asfaltada, enfim. Quer dizer, vai sair. Agora o arco ele passa perto de muita área ainda rural. Ele passa perto de muita área totalmente vazia. Então, ou vai ter uma regulação muito forte, mas isso pode, de fato, gerar invasão. E não é só invasão. Quer dizer, na verdade, é igualmente ruim essa invasão ou seu empreendimento formal num local que não era para ter, porque mesmo que o discurso elitista é só contra, como já vi lá na Feijão da Baixada, só contra a invasão, não é isso. Na verdade, você tem que ter mais moradia para quem já mora lá e fazer isso organizado. Mas, de qualquer jeito, com todo o debate então, e discussão monumental, mas o arco está feito. Né? Rafael de Almeida Magalhães, por exemplo, achava que o arco tinha que ser bem menor, mais focando no acesso para ser pedido, então, mas está feito na dimensão inteira. E você tem que discutir como é que isso vai acontecer. E a tendência é acabar estimulando sim o moradia, porque por isso você vai ter, o poder público vai ter resultado positivo para mostrar. Então a tentação de permitir moradia vai ser grande. Às vezes também tem uma hegemonia maior dos arquitetos, que às vezes compreende menos essa questão de avançamento econômico, a necessidade disso. Mas isso é fundamental. Gerar emprego lá é fundamental para gerar renda para as pessoas. Na medida que eu adenço economicamente, eu também aumento a base de arrecadação e isso vai gerar mais receita. É claro que tem que fazer isso subordinado a uma estratégia ambiental. Até porque a periferia da região metropolitana é muito pior que em São Paulo, muito pior. Mas tem uma coisa que ela é melhor, ela tem muita área verde. Então você tem que ver como é que você preserva isso e até usa. Né? Usa para turismo de aventura, usa para fazer evento, usa para melhorar a autoestima. Porque a Baixada tem também um problema de autoestima e não se faz desenvolvimento econômico sem ter autoestima, porque você tem que ter motivação, as pessoas têm que acreditar. Por outro lado, novamente, tem também as forças políticas. Né? Eu cada vez estou mais convencido que existe um forte lobby para o terminal do Rio, o grupo livre dos terminais, e que ficam com medo da competição do terminal de contêiner de Itaguaí. Quer dizer, para a gente entender, quer dizer, porto que gera riqueza não é porto de minério. Porto de minério gera poeira, ele é porto de passagem. Porto que gera riqueza é porto de contêiner.
que normalmente tem atividade industrial na sua retroárea, e a atividade industrial é importante por dois motivos. Primeiro, ela exporta. Quando ela exporta, ela traz renda para a região onde ela está instalada. Segundo, o salário médio é alto, é bem mais alto que o conjunto do comércio, que o conjunto do setor serviço. Tem que preservar ambientalmente, tem que discutir isso, mas tem essas coisas importantes. Então, você faz o arco para tirar o transporte de carga da cidade do Rio, e todo esforço é para voltar com o transporte de carga para a cidade do Rio. Né? Você quer fazer o Porto Maravilha e, ao mesmo tempo, reforçar como porto de carga. Então, tem aí algumas contradições. E agora ainda tem a terceira, né? Que parece que a Petrobras está escolhendo aquela área da Baía de Guanabara como a principal área de base para o pré-sal. Quer dizer que tem uma série de vantagens, mas também tem outras. Pode ajudar a poluir mais ou menos Guanabara, já está engargalado, né? Enfim, talvez, então, por que não pode ser Itaguaí? Né? Embora também a gente também tem que desmistificar algumas coisas. Por exemplo, Macaé. Quando a gente fala em Estado do Rio de Janeiro, algum município problemático, sempre se cita Macaé. Eu acho que tem muitos lugares do Estado do Rio de Janeiro muito pior do que Macaé, mas muito pior. Né? Macaé, onde ela se destaca negativamente, é a violência, que ela está em todo lugar. Se você pegar indicador de saúde, educação, estudo, isso, Macaé está entre os 20 e 30 melhores do Estado do Rio de Janeiro. Segundo, é um município com a renda salário médio mais alto entre todos os municípios da região sudeste. Né? Tem um adensamento de emprego com carteira muito grande. Então, quer dizer, ali a atividade de petróleo ali gerou um adensamento importante. Né? Enfim, então, acho que Ninguém quer? Eu não sei nesse lado assim, metropolitano, não sei se acho que esse dentro que o Zé falou um pouco, eu acho, dessa discussão mesmo sobre o adensamento econômico na região metropolitana mais ampla e versus uma residencial, que seria a Zona Norte, se estiver consolidado e tal. Como é que você vê mais ou menos o arranjo institucional mesmo metropolitano no Rio, que realmente acho que é muito carente, muito fraco, talvez? Se você vê alguma possibilidade nos próximos anos, ou o que você acha que poderia ter ser feito nesse sentido? Na verdade você tem hoje um discurso muito forte do Estado. Né? Então isso é um problema. Né? O atual governo do Estado mesmo acha que se ele gerar alguma governança, ele vai estar gerando mais burocracia do que resultado. Eu discordo disso, mas quer dizer, o discurso anti-Estado ele é muito forte. Né? Enfim, então isso é Minas Gerais tem avançado na discussão da questão metropolitana, São Paulo também. A gente não tem absolutamente nada, mas é inescapável, não tem jeito. Eu acho que o governo do Estado, inclusive, podia estabelecer políticas para as prefeituras, quer dizer, inclusive contribuindo e procurando induzir, mesmo obrigar, com contrapartida de recursos, a modernização da gestão dessas prefeituras. Né? E aí a gente vai entrar em ter orçamento territorializado, para tentar também, de fato, se a pessoa faz coisa no nome do prefeito, né? Quer dizer, mesmo aqui na cidade do Rio de Janeiro. Tá? Quer dizer, qual é o argumento da prefeitura? Nós aumentamos o investimento na zona suburbana. De fato, aumentou. Né? Tem o Parque de Madureira. Mas algumas coisas até aumentou, talvez erradamente. Porque, na verdade, uma parte que aumentou é com o BRT, que liga a P4 a P5 liga a P3 e a P5 com a P4. Então, dá-se para se questionar se uma parte desse aumento ele está sendo um aumento adequado ou problemático. Né? Então, e uma coisa que a gente tem discutido também muito é o seguinte, quer dizer, falta planejamento. A prefeitura não tem uma secretaria de planejamento. O governo do Estado tem uma secretaria de planejamento, mas que, na verdade, tem um esforço lá da Cláudia Shoa, da equipe dela, teve concursados, mas a lógica hegemônica central lá é orçamento e modernização da gestão. Né? Então você não tem planejamento, você não tem política territorial. Você tem as UPPs, mas não tem a política desse território. Né? Na zona portuária, acho que eu já falei, na verdade, não tem. Né? Então ele está longe de, mas é fundamental a saúde. Como é que ele vai resolver a saúde?
como é que a gente vai resolver esse índice péssimo da cidade do Rio de Janeiro, no Rio do Sul, que é um bom índice, tem problemas como todos, mas é bom, sem resolver a saúde na Baixada, que praticamente não tem nada. Certo? É claro que a saúde da família melhorou, isso também já deve dar alguma melhorada, mas a saúde só resolve-se com uma política metropolitana. Não há outra, é muito caro, saúde custeio é caríssimo, então não dá para cada município ter seu hospital. Uma UPA você gasta cada ano, é o equivalente a construir 5 UPAs, então saúde caro é um custeio, não é um investimento, né? Você tem que ter médico 24 horas de emergência. Então, isso é decisivo e ao mesmo tempo é uma coisa que a gente já está engatinhando nisso. Né? É só que você falou de um discurso anti-Estado, eu queria só ouvir um pouquinho mais de onde vem esse discurso, porque é engraçado que na academia a impressão que eu tenho é que o discurso anti-Estado, por exemplo, de São Paulo é muito maior que o do Rio. Então, assim, eu até entendo quando você fala assim, mas eu queria só que você explicitasse. Olha, na minha opinião, o governo Cabral e o governo Tucano são governos de almas tucanos. O governo Cabral é o governo Eduardo. Tá? Então você tem uma força de visão liberal em São Paulo forte, mas você tem, quer dizer, hoje o Haddad prefeito que tem uma visão diferente disso. Você tem o Unicamp, você tem, por outro lado, também outras visões. Né? Aqui no Rio não, aqui no Rio é mais complicado. Né? Você tem, por exemplo, a mídia só ouve a PUC do Rio de Janeiro e a Casa das Garças. Certo? Então, quer dizer, e mais, como a máquina pública no Rio de Janeiro desestruturou muito mais, também você dizer, não, o Estado pode funcionar, é um discurso mais difícil. Eu acho até que diminuiu um pouco, porque tinha muito esse discurso da ambiência de negócio, vamos tentar bypassar o Estado. Quer dizer, eu acho que a UPP Social, quando ela foi lançada, ela tem um erro de origem, simbólico, de ter sido lançada na Firjana. Um evento maravilhoso, com muita gente importante da cidade do Rio de Janeiro, lá, uma enorme emoção. Mas o que estava por detrás daquilo? É que já que o Estado não funciona, vamos articular a sociedade civil para fazer as UPPs sociais. Isso é uma enorme bobagem, porque quem tem recurso é o poder público, gastá-lo de forma adequada. Então, eu acho que aqui no Rio de Janeiro, talvez isso seja até mais forte, até pela falta de um contraponto. Eu posso concordar com você que lá podem ter forças liberais mais importantes, mas as outras também são importantes. Então acho que fica melhor do que aqui. Aqui é a PUC, eu respeito a visão da PUC, mas é uma visão liberal da economia, né? Enfim, tem a FGV, a mídia do Rio praticamente só abre. Né? A FGV de São Paulo é totalmente diferente da FGV do Rio, certo? Tem outra visão, quer dizer, os jornais paulistas abrem mais aí no debate nacional. Eu posso reclamar do Globo, mas não é daqui sendo gravado, é porque eles dão muito espaço. Mas no debate da economia brasileira, né, eu acho que hoje o Estadão e a Folha tem uma visão mais pluralista. O Estadão, você tem pessoas que são ligadas à esquerda, que publicam artigos, então eu acho que tem um debate mais plural. O Estado do Rio de Janeiro, né, quer dizer, ali o Bandeirão, aquilo ali é uma vergonha. Né, tá certo? Você tinha que fazer um centro administrativo na zona portuária. Tá certo? E tem uma coisa importante, o setor público, qualquer grande organização é muito complexa, seja pública ou seja privada. Né? Claro que acaba tendo mais vantagens do que desvantagens, por isso que elas são hegemônicas, são complexas. Então, o poder público mais ainda, porque eu tenho um secretário que também é deputado, então a tendência de desgarçar no setor público é maior do que na grande coisa privada. Né? Então, todo mundo está prestando mais atenção no Estado do que na empresa privada. Né? Exatamente. Mas como a tendência de desgarçar é maior, mais um motivo para você tentar estar todo mundo junto. Aliás, melhor não era nem fazer o centro administrativo na zona portuária, é melhor fazer na zona da Leopoldina. Tá certo? Que é melhorar um pouquinho o lixo do chão, não é isso? Já que o Prefeitura do Rio gosta tanto de choque de óleo, não ia poder ter lanchonete que ocupa as calçadas inteiras, tá certo? Ou seja, a gente conhece o que a gente enxerga. Né? Então,
Então, acho que o ideal, por exemplo, era ter um centro administrativo na zona suburbana, pega ali a região mais pobre ali da AP3. E quando a gente fala periferia da região metropolitana, também é difícil você separar onde é que acaba. Santa Cruz tem também indicadores que são técnicos, né? Eu até ia fazer uma pergunta, vou fazer outra agora com esse gancho, já que estamos aqui na parede do Estado, que você estava falando de baixa cultura de valorização do Estado e do Estado. Eu acho que tem uma outra coisa, comparando com a experiência de outras grandes cidades brasileiras, capitais, que é também uma muito baixa crença e prática em mecanismos tanto de descentralização da gestão quanto de participação social. Isso é sempre um debate difícil, a gente tem limitações, mas se você olhar para Belo Horizonte, para São Paulo, para Recife, para Porto Alegre, para Vitória, você vai encontrar muito mais experimentação sobre isso, e muito mais massa crítica sobre isso, e acho mais crença do que o Rio de Janeiro. Não sei o que você acha disso, desse suposto déficit de participação e de descentralização. Eu acho também que essa história, quer dizer, o Rio historicamente não tem um local, né? Quando você na República, você faz o desenho institucional do Rio, você tem eleição para deputado federal, para senador, para Câmara de Vereador, mas você não tem para prefeito. Então, quando você tem o debate, você tem eleição para prefeito, de alguma forma você traz o debate na questão local. Então, aqui não tinha. Até 60 não tinha. Né? Tinha um muito autonomista, o Pedro Ernesto acaba sendo eleito diretamente, tinha o Pedro Ernesto Crio, partido autonomista, mas não tinha. Mais do que isso, a Câmara dos Vereadores, numa linha tecnocrática e conservadora, a Câmara dos Vereadores ela não podia analisar veto do prefeito nomeado. Quem analisava veto do prefeito nomeado era o Senado Federal. Então, com isso, o jogo local sempre foi absolutamente importante. Isso reforça, ao lado da história nacional, a gente está muito mais focado no debate nacional. Aliado a isso, quando vem o golpe, essas forças locais, mas o Rio de Janeiro tinha uma lógica nacional radicalizada, aqui se elegia pelo PTB ou pelo UDN, e uma lógica local fragmentada, né? Com 10, 11 partidos, com figura menor. Quando o Rio Nacional é cassado, o Chagas absorve essa lógica local, né? E vai para o MDB, tampona, isso cria um marco de poder, um marco político, que vai contaminando tudo, né? Estava até conversando com meus alunos hoje, contaminando que lá na faculdade de Direito, chegou a ter um professor que era desembargador que botou um motorista dentro para dar aula. Né? E parece até que o rapaz era estudante de Direito, né? Mas, então, quer dizer, ver como é que o Rio degradou. O Rio ficou parecido com o sul da Itália. Dizem que alguns que eu estou elogiado do Rio de Janeiro quando eu falo isso, né? Enfim, quer dizer, pega aí os deputados que mais se destacam, eu nem vou citar o nome, porque ele adora coisa ruim, né, como diz o Jorge Moreno. Então, quer dizer, com isso eu acho que traz centros sociais. Quer dizer, você acaba tendo, quer dizer, outro tipo de lógica, né, que talvez também bloqueie. Tem uma máquina pública muito despreparada. Nós temos um órgão de estatística do governo do Estado que não tem um estatístico. Nós temos uma área de turismo que só tem 3 técnicos de turismo. Nós temos uma secretaria de obras que tinha 1.200 engenheiros nos anos 80, hoje tem 400. Foi feito concurso público, mas de uma forma muito tímida. Onde foi mais feito foi na Secretaria de Fazenda, e talvez por isso tenha sido um dos lugares que mais tenha melhorado. Não conseguiu fazer obra nenhuma lá em Friburgo, porque eu acho que falta estrutura pública, né? Então você tem poucos engenheiros já quase se aposentando, muitos deles, tá certo? Então, uma vez eu conversando, quer dizer, o arquivo do Estado, né? Aí tem o Paulo Knaus, que está lá, que é preparadíssimo, mas, por exemplo, você pega o arquivo do Rio Previdência, tinha muitos gansos lá. Aí perguntava por que tinha muitos gansos lá. Aí o cara falou, não, porque eu não conseguia dinheiro para desratizar, e me disseram que ganso matava rato. Aí o cara arrumou uns gansos para botar no Rio Previdência. Aí me disseram assim, não, mas ganso também tem uma bactéria que mata, que estraga o papel. Aí você vai na Casa Civil, pega uma caixa, a caixa esfarinha, não é nem o papel que está dentro que esfarinha. Então, por outro lado, também tem uma máquina muito... E, curiosamente, nisso a prefeitura ficou mais preservada, né? Porque vem da Guanabara,
Depois você tem o César Maia, que tem enormes defeitos, mas, quer dizer, que é mais tecnocrático. Então, por exemplo, assistência social, a prefeitura tem 1.200 assistentes sociais concursados. Né? Então você tem uma estrutura, quer dizer, pública anos-luz melhor do que a do governo do Estado. Enfim, talvez tenha a ver com essas coisas. Né? Quer dizer, bom, desculpa, não conheço vocês, me conhecem, sentei aqui, vamos perguntar. Meu nome é Vitor, sou da Casa de Ciências Sociais e História. E o professor estava falando sobre as cidades lá da Baixada Fluminense, a questão de que a cidade dormitório. Por exemplo, eu sou usuário do trem da Supervia e quando eu volto para casa, é um trem super lotado e na hora que todo mundo é trabalhador que usa o trem, naquele horário de pico entre 4 da tarde e 19, 20 horas, os intervalos são menores, né? De 4 minutos no máximo e tem alguns ramais que você tem a plataforma 2 trens, que é a circulação imediata. Então, quando você volta naquele trem lotado, você tem essa noção de cidade dormitório mesmo. Porque você fala, bom, a galera toda que estava lá está aqui, então estão voltando para casa para dormir. Só que você vai passando, por exemplo, tem uma cidade, um município, não sei, chamado Olinda, que eu não sei porque aquilo existe. Não faço a menor ideia, porque o trem para aí e não desce ninguém. Então você fala assim, pô... Aí você foi dar uma olhada, Olinda, Nilópolis, Mesquita, tudo era Nova Iguaçu. Então, Olinda deve ser distrito, né? Olinda tem prefeito, tem tudo ali. Então, mas tem. Não é de Nilópolis. Olinda é fragmentado. Mas enfim, a pergunta é o seguinte, o que é possível fazer para que essas cidades, esses distritos, enfim, que sejam, eles deixem de ser somente dormitório e as pessoas que estão ali e que veem para Papo Centro, eles têm alguma ocupação ali dentro? Existe alguma política para se criar alguma indústria? Porque eu sou de Nova Iguaçu. Nova Iguaçu é muito grande, embora ela já foi dividida em algumas partes, mas mesmo assim é muito grande. E eu vejo que a maioria das pessoas que eu conheço em Nova Iguaçu, elas trabalham aqui no centro. Meu primeiro emprego foi em Copacabana. Então eu sou dessa cidade dormitória, eu só vou lá para dormir. Exatamente isso. Então existe essa visão do governo do estado de levar algum tipo de iniciativa industrial para lá, para que as pessoas elas fiquem lá, porque se você faz isso, você melhora alguns índices até de saúde. Por quê? Porque o cara ele tem que vir para cá toda semana, então a imunidade vai abaixando, porque é uma rotina. Eu para estar na FGV às 7h30 preciso acordar às 4h45. Então quando chega sexta-feira eu já estou, então a imunidade está baixa, eu estou mais sujeito a contrair algum tipo de doença. Então, se eu tivesse uma universidade top, como essa daqui, lá, então beleza, eu já não preciso acordar às 4h45. Então você também melhora a questão do transporte, porque com essa política de reduzir IPI, então a classe C e DE está comprando carro, vai pagar em 4, 5 anos, mas está comprando carro. Por exemplo, minha mãe e meu irmão compraram carro, estão pagando prestações, mas enfim, tem isso. Então você já melhoraria a questão do transporte também, menos gente vindo para cá, então a gente usa o transporte público, porque já está perto mesmo. Então, mas existe essa visão, existe esse interesse, ou tá bom, vocês dormem lá em Nova Iguaçu, traz toda a sua riqueza para cá, porque você vai ter que comer aqui, e se você tiver que comprar alguma roupa, por exemplo, quando eu trabalhava em Copacabana, as minhas compras eram no Rio Sul. Porque, eu já saio do trabalho às 6 da tarde, eu vou no shopping Nova Iguaçu ainda. Eu vou chegar lá tarde pra caramba. Então, o meu salário, basicamente, ele ficava aqui no centro do Rio. Ele não voltava para Nova Iguaçu. Vaza tudo. Vaza tudo. Não, é o que eu já tinha dito. Eu acho que as âncoras, coisas mais importantes também, eu tenho que fazer infraestrutura, tenho que melhorar a educação e também tem que levar a indústria para lá. Acho que é exatamente isso. Né? E usando o arco e o terminal de controle de Itaguaí como âncora. Né? Agora, por exemplo, o que acontece? Que às vezes as pessoas falam, não adianta atrair a grande empresa. É fato, se a grande empresa não pegar encaminhamento, ela vira em claro. No caso, por exemplo, da Ripolivas e Caxias até hoje, que a ideia é ter um pau de Casqueiro.
Mas por que não atrai a indústria de plástico para lá? Porque a primeira geração e a segunda geração do está quase no gênero inteiro. Por que não atrai a indústria de plástico para lá? Um dos motivos básicos é que não pode votar. Tá? Então você precisa, a grande empresa, quando ela chega, ela negocia a estrutura dela, ela mesmo paga. A Petrobras agora, o fundão estava no inferno, saiu de lá às 4, 5 horas da tarde, eles fizeram a conta espraiada. Né? Mas a pequena empresa tem que encontrar esse pronto. Né? Então, quer dizer, para isso você precisa ter uma estrutura pronta e ter uma estratégia de entender o que tipo de atividade econômica pode atrair para lá, que tipo de encaminhamento você vai poder gerar a partir disso, como fazer isso de uma forma arrumada, tá certo? Quer dizer, ou seja, alternativa eu acho que tem. Quer dizer, o pré-sal é um mar de possibilidades, né? É claro que a gente tem que procurar fazer mudar essa matriz energética, mas enquanto o petróleo está aí, provavelmente vai estar ainda, infelizmente, uns 30, 40 anos, com a extração, quer dizer, do pré-sal, você tem uma série de atividades produtivas e industriais que hoje não estão no Brasil, que não tinha escala. O que já está em São Paulo, vai continuar em São Paulo, mas o que não está no Brasil, a gente pode procurar, quer dizer, atrair, quer dizer, para aquela região. O Rio de Janeiro tem uma âncora importante, que são as estatais que ainda estão aqui no Rio de Janeiro. Então, por exemplo, ali em Itamaré, você tem a Nuclear. A Nuclear ela pode ser indústria de meio de capital como encomenda, ela não precisa ficar só atendendo o setor nuclear, né? Ela pode atender outras coisas, não precisa dar uma governança para isso, precisa, quer dizer, dar autonomia para ela, capitalizar ela, ter uma visão de Estado. Aí, se o cara tiver uma visão de Estado, não, não é estatal, quer dizer, isso para lá. A Fiocruz, uma coisa curiosa, que eu tomo cuidado às vezes de passar para a imprensa, porque vai depender de como eles façam a leitura, né? É o peso que ainda tem, é o setor público, a área de pesquisa no Rio de Janeiro. Você pega São Paulo é líder em feiras, mas eventos científicos o Rio não é líder. Nós temos aqui toda uma história, temos universidades federais, tem NPI, enfim, tem uma série de instituições. Aí eu estava olhando os dados de salário por bairro, de quem trabalha no bairro. O bairro da cidade do Rio de Janeiro tem o maior salário médio, é a cidade universitária. Porque está o FRJ lá, tem CEPES, tem CEPEL, né, o salário dos professores médio é alto. Primeiro. Segundo, Manguinhos. Por que Manguinhos? Só Fiocruz. Porque na verdade em volta ali. Mas também o que está em volta ali, na verdade, é favela e é trabalho informal. Então o que tem de formal é alto. Tá certo? Aí o Jardim Botânico é alto. O Jardim Botânico, o Alto Cerco está lá dentro, tem o IMPA, né? Aí você vai para Botafogo, também é um dos mais altos da Rio de Janeiro, tem fundo. Então, o peso dessa história, a questão é, primeiro, como é que a gente aproveita as novas oportunidades? E como é que a gente usa essa história como cosmopolita de forma positiva? Duas perguntas nesse tópico. E melhorar a lógica política, que você deve conhecer melhor do que eu. Como é que você vê a dimensão de pequena e média empresa, ou mesmo indústria, nesse plano? Né? Tem a coisa de você mencionar a formação de um núcleo de indústria de cosméticos na Baixada e na Divertida. Na Atuação tem 4 Você tem algum estudo sobre a indústria de moda na Zona Oeste também, que hoje vende para o país inteiro, que está fora do radar, né, quando alguém pensa. Então, como é que você vê isso do ponto de vista disso, dessa transação econômica e geração de emprego, essa equação? E a outra pergunta que se conecta, eu certeza que você concorda com você, eu tenho sempre uma ansiedade muito grande quando eu vejo formulações, mesmo o próprio estratégia da prefeitura, acho que o capítulo menos denso dele é exatamente o desenvolvimento econômico. Né? Você tem ali uma certa declaração de intenções muito genérica, olha, tem aqui indústria criativa, turismo, energia, né? Mas é quase uma carta de intenções. Né? Você vê um publicitário do ponto de vista de uma visão setorial e no que o Rio poderia focar e o que ele deveria incentivar. Como é que você vê isso e qual seria aí a tua resposta para isso? Como é essa? Pequena e média e outra? Eu acho que, por exemplo, na área de petróleo tem toda uma parte de serviço sofisticado também, que vou entrar nisso da pequena e média empresa, mas toda a área de serviço sofisticado, por exemplo, projetos de engenharia. Né? Isso é uma coisa que a gente tem que entrar e hoje a Petrobras acha que isso está muito pouco adequado e ela tem interesse em estar estimulando isso. Né? Segundo, às vezes as pessoas têm um pouco a ideia dos small beautiful, né? Mas o fato é que o capitalismo ele tem uma coisa chamada questão de ponto chamada escala. Ou seja,
A grande empresa ela tem uma capacidade de custo muito menor e por isso ela é hegemônica. O desafio hoje no capitalismo há muito tempo, desde o século XX, é como é que você regula a grande empresa. Porque a grande empresa é um fato e vai continuar. O Google fez sucesso de uma grande empresa. Onde você tem mais startup que depois vira grande, é mais nas áreas que são os nichos novos, de novos produtos, de novas tecnologias, e vão tender a virar grande pela questão da escala. Hoje são grandes globais. Então eu acho que a gente tem, normalmente a micro, pequena empresa, ela vai na cauda do cometa. Então na hora que você encadeia, eu acho que aí é que dá a oportunidade de você rechear mais a estrutura fluminense, que ela é muito louca. Né? A gente olha, e aí, na verdade, os dados que a Valéria organizou junto com a Adriana estão corretos, pegaram alguns filições, mas estão corretos. Só quero discutir como é que a gente resolve o fato de que o Rio de Janeiro tem também diminuído a desigualdade de forma mais lenta. Eu acho que é porque o Rio de Janeiro tem muito emprego até 3 salários mínimos, e ele tem muito emprego de mais de 10 salários mínimos. Falta aí o investir, aquele meião ali. Que na verdade é adensando do ponto de vista industrial e também serviço e organizando. Né? Uma coisa curiosa, a cidade de Janeiro ainda tem muito emprego na indústria de transformação. Ela tem 190 mil empregos na indústria de transformação. Então desindustrializou, mas ainda tem muito. A massa salarial gerada pela indústria de transformação é maior do que a massa salarial gerada pelo comércio na cidade do Rio de Janeiro. Por quê? Porque tem muito menos emprego industrial, mas o salário médio da indústria é R$ 2.500, no comércio é R$800. Tá? Não estou dizendo que o Rio de Janeiro tem que ser indústria, o Rio de Janeiro tem que ser centralmente serviço. Mas a gente tem que conhecer, eu mesmo achei que não ia dar isso, quando eu fiz o trabalho até a prefeitura, e bati nesse dado a partir da rádio. Tem bairros na zona suburbana que 25% do emprego ainda é indústria de transformação. E qual é a geografia disso? É mais concentrada na região suburbana ou está na região metropolitana? Região metropolitana, por outro lado, quase não tem. Ainda é dormitório, então continua ali onde sempre foi. Tem 190 mil empregos diretos de indústria de transformação na cidade de Janeiro e tem 80 mil nos conjuntos dos 18 municípios da periferia da região metropolitana. Impressionante isso, né? E os trabalhos no Rio de Janeiro são feitos meio de qualquer jeito. Quer dizer, teve uma vez um documento que dizia que Caxias ia se beneficiar do gás e do Compércio, porque já tinha tradição de indústria e de emprego industrial. Você abre os dados, você vai ver que em Caxias o emprego na indústria de transformação é 3,4%, comparando com a população em idade de trabalhar. Então não tem população já treinada em indústria, não é uma coisa nenhuma. Eu perguntei para a pessoa que fez o trabalho, falou, não, mas o cliente queria alguma coisa positiva e tal. Aí eu botei isso. Por isso é que precisa universitário. Porque a universidade ela tem mais distanciamento, tá certo? Quer dizer, ou seja, o cara está ali com o salário dele, quer pesquisar, quer criticar, gosta de criticar, pode exagerar, né? Mas enfim, mas faz um ponto contraponto importante, né? Então tem muita ignorância e também muito preconceito. Ou seja, não, eu não posso fazer uma política setorial, eu vou acabar privilegiando algum setor industrial. Será que a gente não consegue ser sexy, ser inteligente o suficiente para poder fazer uma política setorial adequada? Quer dizer, como é que os outros países do mundo se desenvolveram fazendo políticas setoriais? Né? Então, eu acho que tem isso. Aí vai para a economia criativa, que eu bato muito na economia criativa, até para fazer um contraponto. Porque o Rio de Janeiro, é claro que a gente tem uma tradição enorme para coisas atividade na área cultural e esporte, né? É impressionante esporte. Emprego de professor de educação física, cidade de Rio igual a São Paulo. Apesar de São Paulo ser muito maior, porque aqui também a gente anda muito mais pelado, né? Isso o pessoal vai de academia de ginástica e tal, tá? Dá para esconder menos. Então, e aí aqui tem o mesmo número de empregos de professor de educação física que tem em cidade do Rio comparado com a cidade de São Paulo. E o Rio pode ser uma referência de esporte da América Latina. Eu acho que isso é uma coisa que ainda dá para tentar, quer dizer, resgatar, para ter isso, como que fazer com esse equipamento. O terciário superior, que pode ser outro nome para a economia criativa, né? Ele normalmente está perto da indústria sofisticada.
para atender a ela. Por que a publicidade está em São Paulo? Porque a indústria de consumo durável e não durável está hegemonicamente em São Paulo. Né? Por que o design está em São Paulo? Porque o principal contratante de design é a publicidade. É a lógica de aglomeração de cidade global. Exatamente. Né? Então, a economia criativa está hegemonicamente em São Paulo. O que a gente tem que procurar ver aqui, a última lista da Feijão que eu vi, não estudei detalhadamente, posso estar falando besteira, mas acho que não, eu vi lá engenheiros que trabalham, ou seja, todos os engenheiros estão na economia criativa. Olha, eu estou pegando todos os engenheiros que trabalham em petróleo. E a ideia que a economia criativa passa não é essa. O salário médio hoje na extrativa mineral na cidade de Janeiro era R$5.000 em 2000, 2011 estava R$11.000, agora saiu a RAIS 2012, provavelmente a cidade universitária ainda vai aumentar mais a liderança, porque agora tem muito mais gente trabalhando no CEMPES, chegaram centros de pesquisa internacionais para lá e tal, né? Mas enfim, era 5.000 para 11.000. Então a gente bota os engenheiros de petróleo, claro que o salário médio na economia criativa do Rio vai ficar maior que São Paulo, mas não me parece ser adequado. Eu já vi até funerária em lista de economia criativa, te juro. Já vi igreja para quem é agnóstico é uma coisa criativa, né? Mas, enfim, quer dizer, mas nós que não é adequado. Então também tem muita forçação de barra. Enfim, então eu acho que a gente tem que olhar aqui no terciário superior, e a gente fez um livro lá, fez um trabalho do Sebrae que parece que vai publicar, mas a gente procurou analisar o setor serviços dessa forma. Então, cultura é importante, cinema e vídeo é uma possibilidade maravilhosa do Rio de Janeiro, essa política de conteúdo local que é obrigado a ter, vai faltar mão de obra de todo jeito nessa área, né? E aí o petróleo também, eu acho que a gente tem que olhar também, eu brincava muito quando fizeram o Rio além do petróleo, quer dizer, não, é Rio mais petróleo. Mas não é, eu acho que você tem que pensar o mais e o além junto, né? Tem muita tecnologia híbrida. A Petrobras, no tanque oceânico da FRJ, desenvolveu uma tecnologia que as ondas do mar podem gerar energia elétrica a partir das ondas do mar. Parece que agora tentaram usar isso na prática lá no Ceará, não foi tão bem sucedido. Mas tem coisa que vai aparecer de tecnologia híbrida. Visualizar o fundo do mar, essa tecnologia você usa na área de cinema e vídeo. Enfim, acho que é um pouco isso, é tentar e ver também, quer dizer, fora da região metropolitana, quer dizer, a Serrana, como é que a gente faz, o que seria lá, né? O próprio Noroeste, né? Tá certo? Quer dizer, discutir, e procurar discutir também de uma forma mais científica. A gente sabe que nunca existe neutralidade, né? A gente já aprendeu isso. Mas, por exemplo, tem algumas pessoas que dizem que o eucalipto agora, a tecnologia que tem, já não chupa água como chupava antes. Sei lá eu se é verdade ou não, mas a gente não pode. Por uma questão do que já ouviu falar, já bate sem nem estudar o troço. Ou seja, qualquer coisa a gente tem que procurar ter dados, No Rio de Janeiro isso é muito mais grave. Porque, como quase não tem reflexão, certo, alguém sai falando alguma coisa, vai todo mundo atrás. Ou se agarra no primeiro dado, né? E aí sai falando besteira. Por exemplo, o PIB. O PIB, o Estado do Rio de Janeiro, ele vem perdendo posição desde 70. Quando chega em 94, 95, ele começa a ganhar um pouquinho de peso novo, passou de 11 para 12. Aí surgiu a tese da inflexão positiva. Só que todos os outros indicadores mostravam que o Rio continuava perdendo. Quer dizer, olha, não tem inflexão positiva nenhuma e tal, não sei o quê. Saiu o PIB na nova metodologia, e o PIB na nova metodologia mostrou que, tem uns 3, 4 anos, o IBGE atualizou a metodologia, e se mostrou o seguinte, que o Brasil era maior do que se pensava, o estado do Rio de Janeiro era menor do que se pensava, e a cidade do Rio de Janeiro estava 50% subavaliada. Tá? E teve a tese também da baleia encalhada, quer dizer, que o interior estava bem, o problema era a metrópole, mas na verdade, quer dizer, os dados da metodologia nova mostravam que não, que o problema é um problema estadual. É claro que é mais grave na periferia da região metropolitana, mas não é nem porque o dinamismo econômico é menor, também, mas é pela falta de infraestrutura e um conjunto de coisas ali. E aí cidades como Nova Iguaçu nem tem tanto espaço para ter mais indústria. Quer dizer, ali talvez tenha que ser mais serviços. Mas na medida em que tenha mais emprego industrial seropédico, que tem uma área enorme em outros municípios,
você vai gerando um circuito, uma nova subcentralidade, que a pessoa não precisa vir para o Rio de Janeiro. Vai vir passear, vai vir quando quiser. Quer dizer, claro que quanto mais as pessoas circularem pela metrópole, melhor, né? Faustino fala bem disso, quer dizer, como foi importante a família dele estar localizada em várias favelas para ele ter a oportunidade de aprender, ver coisas mais diversas, ter uma capacidade, uma possibilidade de estímulo maior de criatividade. Né? Eu queria... eu queria saber se você já conseguiu pegar aí nas suas pesquisas algum efeito, né, da geografia, digamos, de Minha Casa Minha Vida, né, que vai estar construindo moradia, de baixa renda dentro daquele eixo que a gente já sabe, né? Mas se você pegar Brasil e até Santa Cruz, você vai vendo como aquilo vai proliferando, e a gente sabe que isso tem a ver com o próprio, né, modo como o projeto é concebido, você dá a mão, né, para as empreiteiras. Eu queria saber duas coisas, né? A primeira, se você já pescou alguma coisa de efeito disso, né, na própria cidade, na economia da cidade. E a outra, se existe, se você conhece alguma proposta de regulação urbana que poderia incidir, né, sobre essa questão. E a segunda pergunta é se, porque isso também coincide com um certo esvaziamento do morar carioca e essa política de urbanização de favelas que se daria de um modo mais amplo. Então, também levando isso em consideração, eu queria saber qual a sua visão um pouco dessa questão. Na verdade, o morar carioca eu já acompanhei pouco, né? Tem que estudar e conhecer mais a proposta. Mas eu acho que a regulação do mercado Minha Vida está errada. À medida que o empresário privado que compra o terreno, ele vai comprar o terreno onde é mais barato. Onde é mais barato? Onde não tem infraestrutura. Exatamente. Tá certo? Então, Problema. quer dizer, é um enorme equívoco, né? E vai gerar expansão, é claro, para lá para cima. Então, já está acontecendo, porque mais da metade do mercado Minha Vida é na área de expansão da cidade. Parênteses, na origem do desenho nacional do Mercado Minha Vida tinha esse dilema, né? A turma que queria fazer cidade, né? Versus, não, a questão não é fazer cidade, quero fazer 2 milhões de casas. E aí todo o desenho foi feito no sentido, não fora a equação com o mercado imobiliário, com investimentos, independente disso, priorizou-se fazer muitas casas onde quer que fosse. Eu gosto da ideia do bom, o maior inimigo do bom é o ótimo, né? Mas, por outro lado, a gente também não pode exagerar nisso. Eu acho que esse é um claro caso de exagero. E eu acho que talvez o Eduardo é um cara muito ativo, muito inteligente, prefeito, mas talvez os erros maiores dele seja exatamente entrar nessa lógica. Então vamos tocar o básico, depois o resto a gente vê como é que a gente administra. Vamos viabilizar a zona portuária, conseguindo viabilizar a venda de terreno e criando a infraestrutura para ter prédio, o resto depois a gente vai administrando. Mas às vezes isso acaba gerando coisas muito precárias, que na verdade não são secundárias. Né? Quer dizer, o local onde se constrói a habitação popular não é uma questão secundária, é questão central. A outra coisa que, uma vez eu conversando com uma pessoa, quer dizer, o preço de imóvel na zona sul do Rio de Janeiro, não acompanho isso em detalhe, mas aparentemente no Brasil foi onde mais cresceu, foi no Rio, na zona sul do Rio. Né? Mas conversando com uma pessoa que conhece São Paulo melhor, o argumento dela é que São Paulo tem muito mais local onde a classe média topa habitar. Então o Rio é muito estreito. Segundo, o crédito imobiliário está crescendo absurdamente no Brasil e é bom, porque sai de uma base muito pequena. O padrão internacional ainda está baixo, então ainda tem espaço para crescer. Então no Rio de Janeiro, se você tem uma área limitada, você pode construir para a classe média. Você tem crédito imobiliário crescendo, que sabe absurdamente, você está aumentando a demanda. Então, eu acho que o preço na Zona Sul não cresce mais, mas não vai cair. Então, novamente, se você cria uma zona suburbana, quer dizer, amigável para a classe média, você abre ou no centro também, tem isso. Agora, lá na UFRJ, quer dizer, a quantidade de alunos, quer dizer, de outros estados, que estão vindo estudar, quer dizer, você tem a Ilha do Fundão ali que é enorme, será que essa garotada não podia estar morando ali com sucesso, na medida que você melhora, quer dizer, aquela região, né? Eu acho que, enfim, também, eu acho que tem também essas ponderações, mas estou de acordo com você, eu acho que a gente tem que bater nessa coisa da regulação do Minha Casa Minha Vida. E poderia ser um programa justamente para induzir novas centralidades, fazer outras coisas, né?
E lá tem que levar emprego para lá. Então, novamente, tem que ver o que pode atrair de atividade produtiva lá e muito investimento, porque Santa Cruz, os indicadores sociais também são técnicos. Né? Mas a gente não pode cair no discurso que não, a questão econômica está resolvida. Então agora vamos trabalhar na questão social, que eu vi até algumas pessoas de esquerda que estão caminhando, quer dizer, por aí. Ou segundo, não, já que não deu certo porque atraiu grande empresa, então agora não é grande empresa, agora é micro. Quer dizer, tem que integrar, atender isso de forma articulada, integrada, e por que essas grandes empresas não geraram encadeamento. Não poderia gerar, quer dizer, o que faltou? Né? Eu acho que essa que é a discussão. Tem gente que diz, não, Rio de Janeiro tem que ser só serviço. Tá bom, e o que vai levar para a Baixada? Não, melhor o transporte da Baixada que o pessoal vem trabalhar no Rio. Primeiro, vai ter que estar se deslocando muito. Né? Segundo, também não resolve a questão de você aumentar a capacidade de gasto das prefeituras da Baixada, que hoje é muito baixo. Né? Então, se você tem mais atividade produtiva, você tem mais base de arrecadação. Terceiro, melhorar a qualidade de vida nesses municípios, e melhorar também a imagem, melhorar a autoestima, porque aí você pode ter mais classe média, ou micro, pequeno empresário que tem um negócio lá, que passe a morar lá. Porque, na verdade, houve uma migração enorme para a Barra da Tijuca. Né? Cara, melhor exatamente. Vir morar no centro é sinônimo de que eu ascendi. Então, faz sentido melhorar, continuar. Paulo, a gente está caminhando para o final. Queria te agradecer aqui de antemão e fazer uma última pergunta que desloca o foco de pensar a política pública, a gestão a partir do Estado e do poder público, para um olhar sobre a ação a partir da sociedade civil. Quer dizer, o esforço de construção da Casa Fluminense, em essência, quer contribuir, né, para o ambiente aí de alocação de energia no Rio, para fortalecer a capacidade da sociedade civil de interagir com a construção de soluções públicas e incidir no debate, na prática de política pública. Então, estamos essa entrevista, a Agenda Rio está nessa trilha, como outros atores estão. Queria te ouvir, agora com foco na sociedade, se você vê, essencialmente, coisas que no âmbito da sociedade civil poderíamos fazer mais ou melhor no Rio de Janeiro, para ampliar a capacidade de incidência e de fomentar a convergência das polícias na direção que a gente está falando aqui. Eu acho que uma coisa que vocês estão fazendo, para estimular o debate, eu acho que a outra é tentar trazer a academia para o debate. Acho que isso aqui é uma coisa palpável, objetiva, e a partir disso se você tiver a UFRJ, a UERJ, toda vez que eu dou palestra na UERJ, eu falo, UERJ é mais uma federal do Rio de Janeiro. Lá que o governo do Estado também provoca pouco, né? Mas qual é a área de ponta que a UERJ tem? Né? Bom, tentar resgatar o que tem também de cultura popular, quer dizer, Baixada do Nova Iguaçu tem grupos folclóricos, quer dizer, belíssimos, que a gente conhece pouco, né? Mas voltando aí ao UERJ, para não dizer que eu estou falando com isso, de Estado, né? Mas a UERJ, ela tem medicina social, mas, por exemplo, a economia não tem nada na UERJ. A história lá tem alguma coisa, né? A geografia, mas a geografia lá cuida de área agrícola. A área agrícola no Estado do Rio de Janeiro é 0,4 PIB. Então eu acho que a ausência, quer dizer, por exemplo, eu fico abismado de ver os pesquisadores na área de segurança pública, talvez tira a Silvia, tira uma boa exceção, né? Os pesquisadores da área de segurança pública do Rio de Janeiro, o foco é que a polícia do Rio é violenta. É violenta, mas é pior, foi do crime. Então, buscar as especificidades. Eu acho que também trabalhar o debate, porque a gente tem mania, não, isso é Brasil, não, às vezes é Rio, pior. Ou é Rio, pode ser melhor, não pode ficar pior. Mas enfim, então esse olhar sobre. E aí, por um lado, você tem o liberalismo econômico, que na verdade a questão territorial e histórica não conta muito, ou por outro lado, você tem uma visão que vem lá do Unicamp, que acaba privilegiando excessivamente só o macroeconômico nacional. Eu acho que é uma subvalorização da importância das esferas subnacionais, que são decisivas, são importantes, senão você não teria um dinamismo econômico tão diferente
nas diversas regiões brasileiras, e não teria também, quer dizer, regiões em que isso sofreu uma mudança, né? O que mostra que o Espírito Santo, Vitória, tiveram uma minoria muito importante, o próprio Ceará, o próprio Acre, né? Então eu acho que as escalas subnacionais, elas têm seus pesos. Então, uma das coisas que eu mais procuro fazer também é onde é que está a especificidade, onde é que o senso comum está errado, né? Entrar, quer dizer, procurando trazer essa reflexão. E eu fico feliz de ter a Casa Fluminense, porque quanto mais a gente tiver discutindo o Rio de Janeiro, menos a gente erra também. Sim, maravilha. Obrigada. Obrigado a você.